Olha, gente, prestes a ter aí a primeira sentença proferida, esse processo de reconhecimento de união estável aí, pela qual a Mani Rego tenta obter 50% do patrimônio do Davi Brito após a sua vitória do BBB 24, chegou num momento delicado. Se outrora, gente, as movimentações e apontamentos mais agressivos estavam por conta das petições da ex-namorada do Davi, gente, agora a defesa dele está se mostrando mais intransigente e agressiva nos autos, para rebater as versões apresentadas pela Mani, gente. Como todos sabem, a Mani sustenta que o prêmio conquistado por Davi no maior reality da televisão brasileira deve ser objeto aí de uma divisão, de uma partilha. Mas, numa nova movimentação aí processual assinada no último dia 4, a defesa do Davi Brito ingressou nos autos com uma nova petição para reforçar que o prêmio recebido foi fruto do trabalho e participação individual do Davi, sendo resultado direto da sua habilidade, desempenho, esforço pessoal durante a competição. Ainda de acordo com os autos processuais que eu estava lendo, gente, a defesa do Davi alega que o Código Civil dispõe que se comunicam os bens adquiridos por fato eventual, como herança ou doação, mas destaca que o dispositivo não abrange valores obtidos exclusivamente em razão de mérito individual, ou seja, do trabalho. Davi sustenta no processo de uma forma enfática que a sua participação no reality show foi realizada como um trabalho, exercido de maneira autônoma, sem qualquer contribuição ou vínculo direto com a Mani, ou seja, sendo incompatível considerar esse prêmio como um fruto de um esforço comum ou patrimônio comunicável. Ainda nesse sentido, Davi afirma no processo, gente, que o valor recebido decorreu de uma relação contratual de trabalho firmada exclusivamente entre ele e a TV Globo, sendo completamente alheio à relação afetiva ou econômica que ele mantinha com a Mani. Dessa forma, o Davi afirma que não existiria fundamento jurídico para incluir o prêmio aí na relação de bens sujeito à partilha. E aí ele fala de caráter oportunista. A defesa do Davi também destaca nessa peça processual, gente, que o comportamento ambicioso da Mani ao querer vincular o prêmio do reality à relação vivida entre os dois. Ele destaca que todos os argumentos da Mani na justiça dão conta de que ela alegaria que não contribuiu diretamente para sua participação no programa, mas que pretende usufruir dos frutos de um esforço que não lhe pertence. O Davi finaliza a observação apontando à justiça, gente, que esse pedido da ex-namorada e a sua postura diante da justiça evidenciaria um caráter oportunista. De acordo com o Davi, a ausência de qualquer elemento probatório que demonstre a destinação conjunta do valor recebido aí pelo brother, seria inadmissível, ele apresenta aí a utilização do prêmio para um benefício da Mani que ele diz absurdo, Ele diz que, pelo contrário, ele diz que desde o início gerenciou e utilizou os valores de forma independente, nunca pensou em dividir prêmio com a Mani, sem qualquer interferência ou participação dela. E até na última petição, agora eu lembrei, o Davi pede que a Justiça da Vara de Família de Salvador observe que a tentativa de partilhar o prêmio contraria os próprios princípios que regem o regime de comunhão parcial de bens aí, ao buscar incluir no patrimônio comum valores que não foram adquiridos em decorrência aí da convivência, mas sim por mérito individual. É um processo muito longo, inclusive eu lembrei agora também que nos autos desse processo o Davi rebate a Mani, afirmando que ela insiste em desqualificar os documentos apresentados pela defesa dele e que essa conduta não só revelaria aí uma tentativa de induzir a justiça a erro, como também desrespeitaria o trabalho que é desenvolvido pela equipe, que zela pelos direitos do Davi. Ele ainda afirma nos autos que a Mani baseia grande parte das alegações dela em conversas de WhatsApp, fotografias, desenhos supostamente feitos por ele, matérias jornalísticas, mas ele alega que os documentos apresentados pela ex-namorada constituem elementos meramente ilustrativos e sentimentais que seriam incapazes de produzir efeitos jurídicos no sentido de comprovar uma união estável ou qualquer outro vínculo patrimonial. Sobre os vídeos anexados aos autos que trazem falas aí do Davi no game, gente, a defesa dele alega que essas falas foram claramente pautadas na dinâmica de um reality de entretenimento e promoção pessoal, não tendo qualquer relação com a formação de um núcleo familiar. Então o brother também destaca aí que a Mani teria apresentado ao judiciário
cortes fragmentados, descontextualizados do programa, não podendo ser considerado prova cabal de qualquer fato, uma vez que essas declarações realizadas eram realizadas num programa, especialmente num reality, né, que tem caráter meramente midiático, e que isso não seria apto aí a produzir efeitos jurídicos no campo do direito de família. Na consideração final sobre a partilha de bens, o que o Davi fala? Gente, ele termina as conclusões finais do processo pedindo à Justiça a rejeição integral dos documentos apresentados pela Mani, com o devido reconhecimento da sua insuficiência e irrelevância probatória para sustentar os pedidos que ela fez. Então, outro ponto que merece atenção na finalização dos pedidos de Davi é que a Justiça reforce sobre a Mani a observância rigorosa aos princípios da boa-fé processual e do respeito às normas probatórias, condenando-se práticas que buscam induzir a justiça a erro por meio de elementos frágeis e contraditórios, ou seja, má-fé. Ele fecha a petição solicitando à Justiça que o reconhecimento da união estável não seja aceito e que também não tenha a indevida partilha do prêmio aí recebido, bem como o desnecessário bloqueio dos bens. Ademais, a defesa do Davi também enfatiza ser importante frisar que o prêmio não se enquadra na definição de bem adquirido por fato eventual, como a Mani alega nos moldes aí da legislação, e sim como trabalho, que pode ocorrer repetidas vezes para diferentes programas e realities. A defesa do campeão destaca que o Código Civil, inclusive ao tratar da comunicação de bens no regime de comunhão parcial, refere-se a fatos aleatórios que resultem em benefício patrimonial para ambos os cônjuges convenientes, ou seja, a participação num reality com mérito, né, individual não valeria aí como um bem comum para ser compartilhado. É complexo, espero que vocês tenham entendido um pouco. Se vocês não entenderam, continuem assistindo os vídeos que vocês vão entendendo aos pouquinhos esse processo. Daqui a pouco eu vou subir o próximo vídeo, então ative esse sininho para você ser notificado. Não esquece, faz a inscrição aqui no canal, isso ajuda muito eu continuar sentado aqui nessa cadeira gravando esses vídeos para vocês. Eu agradeço muito, um beijo grande, vida boa e leve aí pra gente.